Gênesis capítulo 7, versículo de número 7. Vamos ler? Diz assim, Gênesis capítulo 7, versículo de número 7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Agora o versículo de número 11 e 12. Diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Agora os versos 17 ao 19. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Eu repito, a arca andava sobre as águas. Aleluia. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Amém. Irmãos, a palavra que está no meu coração desde ontem é a palavra do dilúvio, a arca de Noé. Os irmãos conhecem muito bem. Quem não conhece, até as crianças conhecem a história de Noé. Você sabe muito bem. Deus, num determinado momento da história, decidiu destruir a humanidade, na sua época, e escolheu um homem, para que esse homem fosse um arauto. Na epístola de Pedro ele é chamado de o pregoeiro da justiça, um arauto da palavra de Deus. Ele tinha uma missão de construir uma arca para que pudesse livrar todos aqueles que entrassem na arca do dilúvio que viria sobre toda a terra. E você conhece a história. Noé, ouvindo a voz de Deus, pegou o seu martelinho, pegou o seu preguinho, pegou as madeirinhas, o seu serrotinho. Imagina aquele homem entrando floresta dentro, serrando as madeiras. Isso não durou um dia. Esse preparo não durou um dia, não durou 2 dias, não durou 3 dias, não durou uma semana, um mês, mas muito tempo. Imagino todos os dias de manhã aquele homem se levantando, pegando as suas ferramentas, indo até a floresta, serrando madeira, trazendo madeira, descascando a madeira, serrando tábuas, preparando os ferros, preparando o piche para colar, para vedar a arca. E aquele homem com aquele projeto na mão. Ele com o projeto na mão. Porque Deus deu o projeto para ele. A cada dia construindo aquela arca. Quando ele termina a construção daquela arca, ele entra na arca com a sua família. Outros não quiseram entrar. E os irmãos conhecem muito bem a história. Veio o dilúvio e ele e sua família escaparam do dilúvio. Agora, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para os irmãos, para todos que me acompanham agora. Por que Deus decidiu enviar aquele dilúvio, aquela situação tão terrível sobre aquela humanidade? Se nós lermos em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver muito bem que a palavra de Deus diz que os homens começaram a se corromper de uma tal maneira que seus pensamentos eram maus continuamente e a terra se encheu de violência. A sociedade dos dias de Noé era uma sociedade terrível, uma sociedade sem remédio, uma situação sem remédio. Nós vamos ver que essa situação de Deus trazer repreensões sobre a terra, elas se repetem. Mais à frente, anos se passam e vamos ver que mais uma vez Deus traz um certo juízo sobre o conjunto de cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com fogo. O tempo passa. E Deus envia uma ira, uma justiça sobre a terra, uma fome sobre a terra toda no tempo de José. Mais à frente vamos ver que Deus levanta Moisés e traz juízos, pragas, 10 pragas na terra do Egito. E vamos ver que essas justiças, essas sentenças de Deus, elas se repetem a cada ano, a cada período de tempo que passa da história da humanidade.
E parece que isso vai cada vez mais se intensificando. A espada está passando sobre a terra. Não é o diabo que está fazendo isso. Tem pessoas que mandam áudio falando que o diabo que está fazendo isso. A justiça é de Deus. Nos dias de Noé, a sociedade estava perdida e quem enviou o dilúvio não foi o diabo, foi Deus que enviou o dilúvio. Foi Deus que enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Foi Deus que enviou as pragas, as 10 pragas sobre o Egito. Foi Deus que enviou a fome nos tempos de José. Deus agora nesse momento visita a nossa sociedade. Isso é muito sério. Isso é muito grave. A sociedade nos dias de Noé estava perdida, estava corrompida. Agora eu pergunto para os irmãos, pergunto para vocês. Qual é a situação da nossa sociedade? Em que a nossa sociedade evoluiu? Evoluiu na tecnologia? Nós já fomos para a Lua? Nós mandamos robôs para Marte? Grandes desenvolvimentos no meio militar, armamentos? Encurtamos as distâncias com as nossas aeronaves? Tudo isso em si não é errado. Mas dentro. A Bíblia fala que Deus sonda todos os corações e o que o ser humano é no interior. Você está me vendo aqui agora e você só vê aquilo que você vê aquilo que os seus olhos veem. A concepção que você tem de mim é aquilo que seus olhos veem. Mas quem sou eu por dentro? Deus sabe. Quem é você por dentro? Deus sabe. A Bíblia fala que Deus sondou os pensamentos dos homens no tempo de Noé, e os seus pensamentos eram maus continuamente. Hoje nós vivemos uma época que as pessoas esqueceram Deus. Deus virou motivo de deboche. E as pessoas não querem mais saber de Deus. A sociedade moderna se entregou a diversos luxúrias, diversos desejos, a diversas idolatrias. Hoje talvez a nossa idolatria não seja muito idolatria de status, de imagens, ainda que algumas religiões praticam. Mas adoramos os grandes ídolos do esporte, os artistas de televisão, os astros do cinema. Nós adoramos pessoas, nós adoramos nossos mentores e influenciadores, nós adoramos os youtubers, nós adoramos as pessoas em eminência no mundo da internet. Uma palavra em Jeremias, do profeta Jeremias, diz: no momento de justiça e de ira sendo trazida sobre o povo, Deus pergunta, Deus fala, Deus afirma para o povo: naquele dia da minha visitação, eles clamarão aos deuses a quem queimaram incenso, e eles de maneira nenhuma os livrarão de seu mal. Será que os artistas agora podem ajudar você, podem socorrer você? Será que seu time de futebol pode socorrer você? Será que eles vão mandar dinheiro para você que ficou desempregado por causa dessa situação? Ninguém pode fazer nada nesse momento. Só tem um que pode fazer. Só Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode fazer algo por você agora. A Bíblia fala em Gênesis que Deus, ao olhar aquela sociedade, Deus se entristeceu. Eu vejo quantas pessoas falarem assim: ah, Deus não se importa comigo, Deus não me ama, Deus não me ajuda. Mas eu pergunto, quantos olham para Deus? Quantos se importam com Jesus, com Deus? Quantos amam a Deus? Quantos buscam a Deus? Quantos se importam com Ele? Quantos se importam com os sentimentos de Deus? A Bíblia fala que Deus se entristeceu, que Deus se arrependeu do que havia feito. E se arrepender ali significa se entristecer, porque Ele pesou o coração. Se aqueles homens olhassem para Deus e mudassem o seu procedimento, talvez existiria saída para eles. Eu me lembro de Jonas, quando Jonas entrou por Nínive 3 dias. A cidade era tão grande que ele levou 3 dias para atravessar a cidade, anunciando que Deus traria a destruição daquela cidade. Daqui 40 dias, Nínive será destruída, subvertida. O que aquele povo fez? Do rei até o menor, até os animais, se vestiram de saco, se arrependeram de seus pecados e buscaram a Deus. E Deus mudou o quadro deles. Deus
não fez o mal que ele tinha dito que faria. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre aqui nessa cidade. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Mas estamos nos vestindo de saco, cinza, pó. Há lágrimas em nossos olhos. Ou será que você está de quarentena na sua casa assistindo Netflix? Assistindo Thor? Assistindo o Homem-Aranha? Chama o Homem-Aranha para salvar você. Chama o Homem-Aranha para dar um emprego para você. Para abrir a porta para você. Só Jesus pode fazer algo pelo... Mas Deus olhou do céu. Deus olhou do céu e viu um homem. Viu um homem. Na verdade, Deus já o conhecia. É uma expressão bíblica. Havia um homem que buscava o Senhor, que se importava com o Senhor, que pensava no Senhor, que acordava todos os dias de manhã e pensava em Deus e dirigia suas súplicas aos céus. O nome dele era Noé. Deus quer, nesta mensagem agora, neste meio de mensagem, que cada um de nós seja o Noé na nossa sociedade. Nós somos o Noé, a igreja, nós, cada um de nós somos os Noés. Se levantam pela manhã, que acreditam no projeto de Deus, no que Deus falou, pegam o seu serrote, o seu martelo, o seu prego e vão construir a sua arca. Em Gênesis 6, verso 7, Deus vem a Noé e disse o Senhor Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de as ver feito. E no verso 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo, é chegado perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E Deus dá o projeto para Noé. Deus vem até Noé e fala: Noé, vou destruir a humanidade e os animais, a face da terra, com o dilúvio. Parece que eu vejo Deus fazendo algo parecido nos dias de Abacuque, o profeta Abacuque. Quem conhece o livro do profeta Abacuque sabe muito bem. Abacuque está em oração e está clamando a Deus, e Deus vem até ele e fala: Abacuque, vou fazer uma coisa maravilhosa. Vou levantar uma nação violenta, que virá com as suas espadas, virão ligeiros como os leopardos e destruirão tudo. Abacuque, diante dessa palavra, seu coração se derrete diante de Deus e fala: meu Deus, que será dos teus servos? Mas parece que eu vejo Deus falando para Abacuque, está no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque: Abacuque, não se desespere. Escreva a visão numa placa. Coloca a placa, fixa ela, para que alguém que passe correndo possa ver a profecia, as palavras dessa profecia, e se dê por avisado. Parece que eu vejo Deus chegando em Noé e falando: Noé, eu vou destruir tudo, mas tem aqui um projeto de salvação, um projeto para salvar você e sua família, e quem mais der ouvido. Vai, construa desta forma, com esse material. E Noé vai, como eu disse no início, dia após dia. Ninguém acreditava, talvez ninguém acreditasse. Eu sempre brinco quando eu entro nessa passagem. Talvez Noé estava lá com seu serrotinho cortando a madeira, com seu preguinho, seu martelo pregando ali, e talvez passasse uma turminha: Ô Noé, o que você está fazendo, rapaz? Vamos lá pro forró, vamos pro bailão, vamos curtir. E Noé: não, Deus falou que vai destruir essa terra. Estou construindo a arca que vai salvar aqueles que nela entraram. Deus deu um projeto para Noé. Irmãos, Deus deu um projeto para nós também. Sabe qual é o nosso projeto? O nosso projeto se chama
Evangelho. Deus nos deu um plano de salvação. Deus colocou no plano: eu vou descer a terra no ventre de uma mulher e vou misturar a natureza divina com a natureza humana, e vai nascer uma criança. Como o profeta Isaías diz, que seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? Príncipe, pai da eternidade. E esse menino será chamado Jesus. Ele será o Salvador do mundo. Eu vou passar pela terra anunciando a salvação, o arrependimento. E o plano é esse: eu vou me entregar na cruz para pagar o preço de todos esses pecados, de todos os seus pecados, dos pecados da humanidade. E quem se arrepender dos seus pecados, se arrepender é se entristecer, olhar para dentro de si e falar: eu preciso mudar, eu preciso de mudança de vida, se arrepender dos seus pecados. E aquele que olhar para Jesus na cruz, com fé, que Ele ali está no seu lugar, será salvo. Esse é o plano de Deus. Essa é a nossa arca. E Deus, dentro do plano está estabelecido: eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E vocês vão, pelo Espírito, serem ligados, colocados dentro dessa arca, que é a igreja, o corpo de Cristo. E nós que somos crentes sabemos muito bem que nós já estamos há um bom tempo, todos os dias pela manhã, todos os dias, pegando nosso martelinho, nosso preguinho, nossa madeirinha, e estamos trabalhando nesta obra, construindo a nossa arca, que nos salvará. Como que nós construímos a nossa arca? A cada dia que nos levantamos, entregamos a nossa vida para Deus, oramos e buscamos. Quando vamos na igreja e as pessoas zombam, as pessoas falam: está perdendo tempo indo na igreja, perdendo a vida dele indo para a igreja, poderia fazer tantas coisas, está curtindo, está perdendo lazer. O que é o lazer agora? O que é o lazer agora? O lazer é Jesus, a diversão verdadeira é Jesus. Você quer ter lazer, de diversão, a alegria mesmo é Jesus, filho. Quando você ora, quando você vai na igreja, quando você se entrega, quando você lê um livro cristão, quando você lê um texto da Bíblia, quando aquilo te alimenta, quando seus pensamentos se enchem dos pensamentos de Deus, você está construindo a arca, você está fazendo parte dessa grande obra. Um certo dia da minha vida, eu tomei uma decisão. Eu preciso sair daqui. O mundo é como no livro do John Bunyan, O Peregrino, é a cidade da destruição que está destinada para o fogo. Talvez o mundo não acabe com essa peste, mas virão muitas outras até a volta de Cristo. Mas haverá um dia que a humanidade vai falar: a paz, agora temos paz. E o texto bíblico infelizmente diz: e haverá repentina destruição. Não vai haver tempo. Agora há tempo. Há tempo. Comece a preparar a sua arca. Comece a partir de agora, pegar o seu martelo, pegar o seu serrote e fazer parte desta construção. Quando nós nos reunimos na igreja, quando nós nos reunimos agora, nós estamos fazendo agora aqui, nós estamos construindo a nossa arca. E vai chegar um dia que nós vamos entrar e o dilúvio vai descer e as pessoas não vão perceber. Elas só vão perceber quando as águas estiverem descendo. E foi o que aconteceu. Noé entrou na arca, diz o texto bíblico, 1 semana antes ele entrou. Talvez, durante essa 1 semana, as pessoas passaram e viram só uma arca. Cadê o Noé, o louco? Será que está lá dentro? Será que alguém passou ali e mexeu com ele? Não sei, o texto não fala. Mas Noé estava ali. Ele e sua família. Não sei se eles estavam ali à luz de velas. Não sei como eles faziam ali para manter a iluminação. Mas só havia uma porta, um compartimento na arca.
E o texto diz que o Senhor fechou por fora, no verso 16 do capítulo 7. Será que esse cara no escuro? 7 dias ali? E o silêncio? Até que passaram 7 dias e começa um barulho de água lá fora. Começa a chuva. Como é que é o barulho da chuva? Começa o barulho da chuva. E Noé está ali com a sua família, ali quietinho, e começa a chuva. Já parou para pensar? Você já parou para imaginar? Noé estava de quarentena ali, começou a quarentena de Noé ali dentro da arca, e a chuva começou a cair. E a Bíblia diz que 40 dias e 40 noites a chuva prevaleceu sobre a terra. Foi uma inundação extraordinária. E Noé, de repente, começa a sentir a arca se levantar, e a arca começar a flutuar. Imagina o coração daquele homem, o coração daquela família. A salvação era a arca, ficar dentro da arca. Então o texto fala que as águas prevaleceram. 150 dias prevaleceram sobre a terra. E a arca flutuou. Verso 17 e 18 do capítulo 7 que nós lemos. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, a arca flutuava. Será que Noé ouviu os gritos lá fora de horror, e das pessoas morrendo, se afogando? Mas hoje, nesse exato momento, nós estamos ouvindo os gritos de desespero. Você tem recebido no seu celular um monte de vídeo, um monte de áudio, um monte de mensagem de alarme. Vídeo de pessoa morrendo no hospital, sufocado. O pior não é morrer, o pior é morrer sem salvação. O pior é morrer sem salvação. Porque um dia nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos morrer. Se Jesus não voltar, nós vamos morrer. A arca andava sobre as águas e Noé estava sobre as águas. Sobre as águas. A arca estava sobre as águas. E Noé dentro da arca. Talvez você está na sua casa agora, nesse momento, nesse culto. Faça da sua casa a sua arca. Irmão, navegue sobre as águas. Navegue sobre as águas agora. A arca para Noé ali era a presença de Deus, era o esconderijo de Deus, era onde Deus estava guardando ele. Porque a arca ia sobre as águas. A mão de Deus estava sobre a arca. Ela não ia afundar de jeito nenhum. Coloque-se nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus agora. E deixe Deus conduzir essa embarcação. Não vai afundar. Não vai afundar. Jesus está no barco. Os discípulos estavam com medo. Jesus estava dormindo. Jesus estava ali dormindo. Até essa expressão nos é um mistério, né? Porque o Salmo diz: não tosquenejará, não dormirá o guarda de Sião. Fisicamente Jesus estava dormindo, mas os céus estavam ali conduzindo aquela embarcação. Não ia afundar. Entregue a sua vida, a sua família nas mãos de Deus, e Deus vai levar com segurança. Eu imagino depois de aqueles meses que as águas prevaleceram, a arca começou a se assentar sobre os montes de Ararat. Noé ainda ficou mais 7 dias dentro da arca. Até que foi dada a ordem e ele saiu da arca. Esse dilúvio uma hora vai ter fim. Talvez estejamos no início dele. Mas enquanto estiver passando esse dilúvio, essa turbulência, esteja no esconderijo do Altíssimo. Esteja escondido em Deus. Se você não sentir Deus, agora uns conselhos práticos. Se você não sentir Deus, você estiver entediado, você estiver desesperado, com medo, aflito, busque, rasgue o céu, ore, dobre o seu joelho, ore, coloque hinos, louve em alta voz. Eu confesso que agora aqui nesse culto aqui que eu estou transmitindo agora aqui, sem demagogia, agora eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida, estou sendo fortalecido agora.
Porque a palavra que eu prego para vocês, ela passa por mim. A palavra não é minha, ela é de Deus, ela passa por mim. E ela trabalha em minha alma. É isso que a palavra faz, é isso que Deus prometeu fazer. Quando eu enviar minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará o que a me apraz e prosperará. A palavra de Deus, ela tem um efeito de prosperidade em nosso ser. Fique na presença de Deus todo esse tempo. Fique na presença de Deus e vamos navegar com o projeto na mão. O projeto é de Deus, não é nosso, o projeto é de Deus. Vamos seguir as etapas, vamos seguir os métodos. Nesse projeto está escrito que devemos orar sem cessar, orar continuamente, devemos nos encher do Espírito, devemos meditar na sua lei dia e noite, devemos meditar na sua palavra, devemos deixar que a sua palavra nos penetre e nos transforme, devemos louvar a Deus na tribulação. Tudo está previsto no projeto de Deus. Eu estou falando projeto, estou mostrando um caderno ilustrativo. O projeto está aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Se deleite nesse livro. Sei lá, pode daqui uns dias faltar o pão no mercado, a comida ser escassa. Mas olha bem, irmão. Em nome de Jesus, olha isso daqui, ó. Olha o que você tem nas mãos, irmão. A Bíblia Sagrada. Homens morreram queimados para que nós tivéssemos acesso a essa Bíblia aqui, ó. Homens morreram queimados, homens foram perseguidos, homens foram trucidados, cerrados ao meio, para que o pão do céu descesse a você. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão que dá vida eterna. Irmão, esse é o pão que dá vida eterna. Jesus está se revelando a você agora, tá bom? Eu acredito que Deus está falando com você agora. Então, tome atitude diante de Deus. O método é esse. Se arrependa dos seus pecados e olhe com fé para Jesus. E entre na arca. Faça parte da igreja, faça parte do corpo de Cristo. Ó, depois que passar essa prova aí, essa tribulação aí, vê se firma com Jesus, hein? Vê se firma com Jesus. Ficar aí na igreja só de vez em quando, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, entra na igreja, entra, faça parte do corpo de Cristo. Depois que passar essa prova aí, entra na arca. Confesso que eu não quero nem parar, viu, irmãos? Mas Jesus é bom, tem que parar, né? Deus abençoe os irmãos. Viu, irmãos? Fica firme com Jesus, Jesus é bom. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Não sabemos se estaremos reunidos na igreja ou não. Provavelmente os de mais idade não estarão, ainda permanecerão nessa quarentena. Mas Jesus vai prover, como tem provido, né? Nossa comunhão, nosso contato aí, com certeza Ele vai prover, estou certo disso. Amém? Firme com Jesus, só vitória, glória a Deus. Vamos encerrar aqui no nome de Jesus. Amém.